Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos equações do primeiro grau. Uma equação é uma sentença matemática que possui o sinal de igual e também possui letras. Pode ser uma letra ou mais de uma letra. Essas letras representam valores desconhecidos e são chamadas de variáveis ou incógnitas. Vejamos alguns exemplos de equações. X menos 3 igual a 13. A variável ou incógnita é a letra x. 3y mais 7 igual a 15. Nesta equação, a variável ou a incógnita é a letra y. Menos 2m mais 5 igual a 8m menos 30. Nesta equação, a incógnita é a letra m. Temos também uma figura representando uma balança de 2 pratos. E ali, nós temos uma equação representada na forma de um desenho. As equações aparecem muito em situações envolvendo balanças de 2 pratos. As balanças de 2 pratos, quando estão em equilíbrio, representam equações. O equilíbrio de uma balança é dado quando os dois lados da balança, ou seja, os 2 pratos, possuem a mesma massa, ou também conhecido como o mesmo peso. O que é escrito ao lado esquerdo do igual numa equação é o primeiro membro, e do lado direito é o segundo membro da equação. Agora vamos ver algumas situações antes de aprendermos a resolver as equações do primeiro grau. O que acontece se trocarmos os objetos da balança? Se você respondeu que nada acontece se trocarmos os objetos, você acertou. Afinal, as balanças estão em equilíbrio. O que acontece se acrescentarmos uma maçã com o mesmo peso em cada prato? É isso mesmo, o equilíbrio da balança não vai se alterar. E se tirarmos o pacote de farinha e o peso de 10 kg da balança, o que acontece? Exatamente, o equilíbrio vai permanecer. Para resolver equações do primeiro grau, é necessário que a gente saiba algumas coisas. Por exemplo, as operações inversas. Elas serão muito importantes na hora da resolução das equações. Toda operação matemática possui uma operação inversa. Assim é com adição e subtração, e do mesmo jeito, multiplicação e divisão. Toda operação também possui um elemento neutro. Na adição e subtração, o elemento neutro é aquele que não altera o resultado da conta de mais e de menos. O número zero é aquele que não altera um resultado. Se você adicionar zero numa adição ou subtrair zero numa subtração, nada acontece com o resultado dessas operações. Na multiplicação e na divisão, o número que não altera o resultado da operação é o número 1. Se você multiplicar ou dividir um número por 1, o resultado não se altera. Vamos fazer uma espécie de treinamento para entender a lógica que é usada na resolução das equações do primeiro grau. Primeiramente, nós vamos tentar isolar a incógnita. Isolar a incógnita significa que você vai deixar a letra sozinha numa expressão. Quando nós tivermos operações em que envolvem multiplicação e divisão com uma incógnita, nós vamos usar as inversas dessas operações para obter o resultado 1 e assim deixar a letra sozinha. Nas adições e subtrações, nós vamos tentar usar as operações inversas para deixar a letra sozinha e eliminar os números que estiverem ao redor dessa letra. É o quê? No primeiro item, nós temos 2x. 2x é o mesmo que 2 vezes o valor do x. Então, neste caso, nós temos uma multiplicação. Como vimos antes, o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Então vamos fazer a operação inversa da multiplicação para eliminar este número 2 e assim obter 1x, ou apenas o x.
A inversa da multiplicação é a divisão. Vamos dividir por 2 e assim 2 por 2 dá 1, ou seja, sobra 1x. No segundo exemplo, nós temos uma adição com a incógnita. Como vimos anteriormente, o elemento neutro da adição é o zero, ou seja, vamos fazer a operação inversa da adição para eliminar este número e assim deixar a letra sozinha. Vamos subtrair 5 nessa expressão, assim o número mais 5 vai se cancelar com o menos 5 e sobrará apenas o y. No nosso terceiro item, nós temos o menos 6 junto do a. Menos 6a significa menos 6 vezes o valor do a. Preste atenção que aqui a operação feita é a multiplicação. Apesar de ter um menos, é um menos 6 multiplicando a letra a. Vamos fazer a operação inversa da multiplicação, ou seja, vamos dividir por menos 6. Sendo assim, vamos ficar com apenas um a. Neste outro item, nós temos m dividido por 5. Vamos fazer o inverso da divisão, ou seja, vamos multiplicar por 5. m vezes 5 dividido por 5. Os números vão se simplificar e vai sobrar apenas a letra m. No item E, nós temos uma subtração. O contrário da subtração é a adição. Vamos somar 8 a essa expressão, de modo que os números se eliminem e sobre apenas a incógnita. E por último, temos 7x mais 4. Temos duas operações sendo feitas aqui, a adição e a multiplicação, como temos o 7 na frente do x, ou seja, multiplicando o x. Vamos primeiro eliminar o número 4. Para isso, nós vamos fazer a expressão 7x mais 4, vamos tirar o 4, e assim sobra o 7x, e em seguida vamos dividir por 7 para eliminar a multiplicação. E ao final chegamos apenas com a letra isolada. No item G, nós temos menos 5m menos 10. Temos a multiplicação por menos 5 e a subtração tirando menos 10. Vamos então adicionar 10 para eliminar o número. E aí ficaremos com menos 5m. Esse menos 5 está multiplicando, nós vamos dividir por menos 5 e assim sobrará apenas a letra m. Note que eu estou dividindo pelo mesmo número, ou seja, dividir menos 5 por menos 5. Não basta fazer apenas dividido por 5. Neste último item, nós temos 3a mais 10 mais 5a. Note que nós temos a incógnita em dois lugares. Então, primeiramente, vamos simplificar essa expressão algébrica. Juntamos 3a com 5a. 8a mais 10. Agora vamos isolar a incógnita. Primeiro vamos tirar o número que não tem letra. Vamos tirar 10 para que ele se anule com mais 10. Sobrou o 8a. 8 está multiplicando o a. Nós vamos dividir por 8 para que sobre apenas a incógnita a. Agora que nós fizemos esse pequeno treinamento de isolar a incógnita, nós já entendemos parte da resolução das equações. Vamos agora, de fato, resolver as equações. Lembrando que até agora nós estávamos trabalhando com expressões, pois não tínhamos o sinal de igual. Agora nós teremos duas expressões, uma no primeiro membro, que é no lado esquerdo do igual, e a outra no segundo membro, que é do lado direito do igual. Tudo que nós fizermos do lado esquerdo do igual, nós vamos fazer do lado direito também. A ideia da resolução de equações é que a equação é como se fosse uma balança de dois pratos. Se nós tirarmos algo de apenas um prato na balança, essa balança vai se desequilibrar. E o mesmo acontece com a equação. Por isso, tudo que nós tiramos de um lado, nós tiraremos de outro. Tudo que nós colocarmos de um lado, nós colocaremos de outro.
Da mesma forma com a multiplicação, se eu multiplicar de um lado, vou multiplicar do outro, e a divisão também. Vamos ver os exemplos. No primeiro item nós temos x mais 3 igual a 8. O nosso objetivo é descobrir o valor de x nesta equação. Então nós vamos fazer operações para isolar a letra no lado esquerdo em que ela está. Vamos tentar tirar tudo que está próximo dela. No caso, esse mais 3, essa adição, ela vai ter que sair para que a gente descubra o valor do x. A operação que elimina o mais 3 é o menos 3. Então vamos tirar menos 3 de um lado e tirar menos 3 do outro. Lembrando que aqui é como se fosse uma balança. Tudo que nós tiramos de um lado, tiramos de outro. Então, eliminamos o número 3 desse lado, vamos ficar com x igual. Do outro lado, nós vamos ter uma subtração, 8 menos 3, que dá 5. Ou seja, um número que a gente soma com 3 e dá 8 é o número 5. Aqui está, então, o valor de x na primeira equação. Na segunda equação, nós temos 2m igual a 12. É um número vezes 2 que dá 12. Você já deve ter descoberto de cabeça, mas vamos utilizar a operação inversa para descobrir. O contrário da multiplicação é a divisão. Vamos dividir este lado por 2 e o outro também. 2 dividido por 2 fica 1m. 12 dividido por 2 fica 6. E aqui está o valor de m. 5p mais 1 é igual a 21. Vamos primeiro eliminar o número 1 positivo do lado esquerdo da equação. Para isso, basta tirar 1 de cada lado da igualdade. Assim, ele se cancela e sobra 5p do lado esquerdo. E resolvemos a subtração 21 menos 1, que dá 20. 5p é o mesmo que 5 vezes o valor do p. Para tirar esse número 5, nós vamos dividir por 5, já que o 5 está multiplicando. Fazemos a operação de divisão no outro lado também. Aqui simplificamos, sobra apenas a letra p, e do outro lado fazemos 20 dividido por 5, que dá 4. E aqui então descobrimos o valor do p nesta equação. 10x menos 6 igual a 14 mais 6x. Note que nós temos números e letras dos dois lados da equação. É muito comum escrever sempre as letras do lado esquerdo e deixar os números sem letras do lado direito. Vamos proceder da seguinte maneira. Primeiro vamos eliminar o menos 6, fazendo mais 6 em cada lado da equação. Sobrará 10x desse lado, e o 6 será anulado. 14 e 6 nós podemos somar, ficará 20 mais 6x. Como o 6x está do lado direito da igualdade, nós podemos eliminá-lo também usando a mesma ideia que nós fizemos com os números. Vamos tirar 6x deste lado e tirar 6x do outro lado, de modo que vamos ficar com a letra x só do lado esquerdo da equação. 10x menos 6x, 4x. 20 vai ficar do lado direito e o 6x será simplificado e não aparecerá mais ali. Agora temos 4x igual a 20. O 4 está multiplicando o x. Vamos fazer divisão. Da mesma forma no outro lado. 4 e 4 simplifica, sobra 1x. 20 dividido por 4 dá 5. E aqui está o valor de x nesta equação. Vejamos mais dois exemplos. No item E nós temos letras dos dois lados da igualdade. Vamos separar, deixar as letras só de um lado da igualdade e os números só de outro. Podemos deixar a letra do lado esquerdo e os números que não têm letra do lado direito. Por isso, vamos eliminar esse 17 que está aqui no início da equação. Como o 17 não tem sinal, nós consideramos que ele é positivo.
E assim, ele está somando 17 neste lado da igualdade. Para eliminá-lo, vamos fazer menos 17. E assim, menos 17 no outro lado da igualdade. Neste lado será anulado e sobrará apenas 11y. No outro lado, nós ficaremos com 10y e juntamos então mais 13 com menos 17. Tenho 13, devo 17, fico devendo 4. Agora vamos tentar tirar esse 10y do lado direito da igualdade. Como ele não tem sinal, isso significa que ele é positivo. Logo, ele está somando deste lado da igualdade. Vamos eliminá-lo fazendo uma subtração. E da mesma forma, do outro lado. Do lado esquerdo, nós ficaremos 11y menos 10y, ou seja, 1y. No lado direito, os y vão se eliminar e vai sobrar apenas o menos 4. Chegamos então com um y valendo menos 4. E aqui está o resultado da nossa equação. No item F, nós temos uma equação com vários elementos, e alguns são semelhantes. Então, primeiramente, nós podemos juntar os termos que são semelhantes. Por exemplo, 2x com x podem ser juntados. 2x com x podem ser simplificados, como 3x. Copiamos o menos 1, igual. Do outro lado, temos 1x menos 3x, que dá menos 2x. Copiamos o 19. Note, então, que primeiro nós simplificamos o que era possível simplificar. Agora, vamos resolver a equação. Vamos eliminar o menos 1 do lado esquerdo da igualdade. Fazemos mais 1. Da mesma forma, somaremos 1 no outro lado da igualdade. Vamos ficar com 3x e o 1 será eliminado. E do outro lado ficaremos com menos 2x mais 20. Temos letra do lado direito da igualdade. Vamos eliminá-la e assim poderemos resolver a equação. Para eliminar esse menos 2x, vamos fazer mais 2x. E da mesma forma, no outro lado da igualdade. Ficaremos então 3x mais 2x, que dá 5x, igual a 20. 5x igual a 20. O 5 está multiplicando o x. Vamos fazer a operação inversa nos dois lados da igualdade, dividindo por 5. 5 e 5 simplificou, 5 por 5 dá 1x, 20 dividido por 5 dá 4. Então, o valor de x nesta equação é 4. Até agora, nesses exemplos, nós vimos que os valores que encontramos para x, y ou qualquer que fosse a incógnita eram valores inteiros. Mas pode ser que você encontre valores não inteiros também, números com vírgula ou frações.